Top 10 coisas que eu gostaria de ter aprendido quando eu comecei na confeitaria, mas ninguém me contou. Mas eu tô aqui para te contar. Top 1, trabalhe com produtos congelados. Aprenda a trabalhar com produtos que podem ser congelados. Isso salva o seu tempo, o seu dinheiro e a sua sanidade. Confeitaria não é só receita, é estratégia. Top 2, adiante a sua produção. Não deixa tudo para a última hora. Se alguma coisa der errado, vai dar. Você precisa ter tempo para refazer. O desespero não combina com glacê. Produza massas e recheios a mais. No começo, eu fazia a quantidade certinha. Sempre chegava a pedido de última hora e ou eu não pegava ou eu tinha que começar do zero, bater massas, fazer recheios, tudo de novo. E hoje eu sempre tenho um pouco a mais. No início eu fazia mais do menor tamanho que eu trabalho, que é o de 15 fatias. Com o tempo eu fui aumentando para o de 20 e agora tenho também o de 28. Todos esses eu tenho sempre a pronta entrega, sabores de massa branca, massa de chocolate, e aí dá para fazer a massa mesclada. Então eu sempre tenho essas massas a mais congeladas. Chegou o pedido de última hora, a gente descongela rapidinho e faz no acetato, ou se for para outro dia dá tempo até de decorar. Porque eu adoro um pedido de última hora. Não que eu não gosto dos que chegam com antecedência, né? Mas pedido de última hora é uma beleza, porque é um dinheiro que você não estava esperando, né? E então é isso. Produção inteligente gera lucro. Top 4, tenha um freezer o quanto antes. Freezer não é luxo, gente. É ferramenta de crescimento. E depois que você compra, você entende. O freezer vai te fazer gerar todo o dinheiro que você gastou nele, investiu nele. Não é um gasto, é um investimento. Não esqueça disso. Top 5, imponha limites de dias e horários. Escolha os dias e os horários que você vai trabalhar para você poder se posicionar perante os seus clientes. Eu aqui, por exemplo, trabalho de segunda a domingo. Mas domingo, o meu horário de retiradas aqui é somente até meio-dia. E eu só atendo o WhatsApp enquanto eu estou com o telefone na mão. Isso enquanto eu tenho um telefone só. Porque quando eu tiver um pessoal e um de trabalho, eu vou ter um horário também para atender somente no WhatsApp do trabalho. Por enquanto não está me incomodando, mas a hora que me incomodar, eu vou ter que fazer isso para poder me manter. Porque se você começar errado, difícil você se posicionar depois. Palavras de quem entende. Top 6, precifique seus produtos corretamente. E lembre-se, precificação não é ingrediente. Preço é tempo, é energia, é teu estudo, é a tua estrutura, são os teus equipamentos, as suas dores nas pernas, os fins de semana que você vai deixar de curtir. Tudo isso tem que estar incluído na sua precificação. Não adianta você pegar o preço da farinha, o preço dos ovos, o preço do açúcar, somar, dividir, fazer. Não, você tem que precificar direito para você poder viver bem do seu trabalho. Porque se você não precifica direito, se você não souber precificar, você vai trabalhar muito e não vai crescer. E vai ser cansativo, você vai se esgotar e não vai aguentar continuar. Você já viu várias confeiteiras que começam e não vão à frente? Começam até muito bem, muitas das vezes vendendo muito, justamente por isso. Muitas das vezes o preço dela não está sendo o preço justo, e aí realmente a gente cansa, se esgota. Gente, vou contar para vocês agora, dar uma paradinha aqui, para contar para vocês que no meu início, eu não fazia ideia de precificação, eu nem sabia que existia precificação. Olhava para os bolos, né, porque eu comecei com bolo, né, e na época eram bolos caseiros. Eu não sabia que tinha que fazer cálculo, isso não passava pela minha cabeça, nunca trabalhei com venda, sempre tinha sido CLT até ali, trabalhava para ter o meu salário no final do mês, enfim. Eu olhava para a cara do bolo e falava assim, eu acho que eu pagaria R$10 nesse bolo. Ah, nesse outro, eu acho que eu pagaria 15. E assim eu comecei vendendo bolinhos caseiros de cenoura, fubá, laranja, chocolate, olhava para a cara deles e achava que custava tanto, fazia o preço e vendia bastante. Não faço nem ideia de quanto eu gastava na época, porque eu só vim ouvir falar em precificação muito tempo depois que eu já estava trabalhando com confeitaria. E aí eu já estava trabalhando com bolo decorado. E o que aconteceu? No meu primeiro Natal, que eu estava trabalhando com bolo decorado, eu anunciei um bolo de 15 fatias, com topo de bolo de Papai Noel, por R$50, com 2 camadas de recheio. Se vocês tiverem sorte, eu vou deixar o bolo aqui para vocês. Uma noite,
eu vendo que eu estava com muitas encomendas, quando a gente deita de noite, que vem aquele monte de conversa na nossa cabeça, né? E aí eu falei, caraca, tem um monte de encomenda de bolo de 15 fatias pro Natal, eu tenho que ver o que eu vou aguentar dar conta de fazer, porque ainda tem as sobremesas e tal. Falei, caraca, mas é R$50 o bolo, né? E aí eu pensei, nossa, só o topo é R$15. Ou seja, eu estava fazendo R$35 naquele bolo que não pagava nem o material dele, gente. Enfim, no dia seguinte, quando eu acordei, fechei a agenda de bolos decorados. E a partir desse momento, na dor, e muito na dor, eu ajustei os valores do meu cardápio, mas ainda não sabia o que era precificação. Precificação eu vim aprender muito depois. Então, se você está começando agora, você já está ouvindo muito falar em precificação. Na minha época, não se falava nisso. Então, fique esperta. Precifique o seu produto corretamente. Um dia eu vou trazer uma planilhazinha para vocês, manual mesmo, fazer um vídeo, como é que eu precifico meus produtos, porque eu não tenho planilha de computador ainda, eu faço na mão e dá super certo, e até hoje tem dado muito bom. Então é isso. Vamos para o próximo. Top 7. Tenha uma rede de apoio. E eu não estou falando da sua família. Estou falando de você ter um grupo de amigas confeiteiras. Ou colegas confeiteiras, como você quiser. Eu aqui na minha cidade tenho um grupo, e a minha cidade é uma cidade pequena, com no máximo 40 mil habitantes. Só eu tenho um grupo com 66 confeiteiras. E dessas 66, acredito que 50 trabalhem com o mesmo tipo de produto. Então, tem espaço para todo mundo. Não precisa de ter briga nem concorrência. A gente faz compra em fornecedor juntos. Por exemplo, cakeboard a gente compra de outra cidade e o pedido mínimo é R$1.000. Então, todo mundo faz o pedido junto e aí chega lá aos R$1.000. Não é 1.000, tá? Eu não sei, mas é um valor, assim, alto para uma pessoa só comprar. Então, a gente faz o pedido, uma pessoa só recebe, ele não cobra nem o frete. Isso é muito legal. Tem outras coisas que a gente compra também, por exemplo, baldes de doce de leite. Algumas confeiteiras aqui usam doce de leite da Santa Maria, e para você fazer pedido na Santa Maria, você tem que pedir no mínimo 4 baldes. Então, cada uma pede um, né? Não tem problema de poder fazer a compra. E sem contar, né, gente, que a gente tem nosso grupo lá e às vezes acontecem algumas coisas bem bizarras na confeitaria, aqueles pedidos malucos, ou alguém que hoje aconteceu de ver na rede vizinha aí um anúncio de um kit festa a um valor irrisório, então isso aí rendeu o assunto. É porque eu jamais faria isso, não paga nem os meus materiais. A outra, deve ser golpe. Enfim, a gente está sempre desabafando alguma coisa absurda que acontece, algum cliente sem noção que vem falar alguma coisa maluca, né? E a gente vai lá e desabafa, ri, pelo menos a gente não está falando coisas que vão sair dali do nosso grupo, né? Porque empreender sozinha é pesado demais, né, gente? Então, tenha um grupo de amigas confeiteiras. Mas eu não tenho 66 amigas confeiteiras, não tem problema. Cria com 2, com 3, você vai conhecer essas pessoas. Aqui a gente se conheceu, a maioria, através da menina que faz topo de bolo, porque ela fez festa na casa dela, apresentou todo mundo. O que você pode fazer? Se você tem uma pessoa que faça seus topos de bolo, você pode falar, tem como você passar meu contato para outras confeiteiras, para a gente criar um grupo? Aqui acontece muito, gente, de dia de domingo, o pessoal perguntar se eu tenho caixa de bolo, se eu tenho chantilly, chocolate. A gente se ajuda muito nesse sentido. Até mesmo o cakeboard. Assim como elas me pedem, eu também viro e mexo, peço socorro lá. E é isso. Isso é muito importante, faz muita diferença pra gente aqui, tá? Top 8, não dê desconto. O desconto ensina o cliente a desvalorizar o seu serviço, a não pagar pelo seu valor e, o que é pior, fica mal acostumado. O dia que você não puder dar o desconto, ele vai te trocar por quem pode dar. Se você quer vender mais, cria estratégia, mas não desvalorize o seu trabalho. Vai por mim. Eu cometi todos esses erros, eu não tive ninguém para me alertar e por isso que eu estou vindo aqui. Vou falar aproveitando de uma outra coisa que eu esqueci de botar aqui, mas eu vou acrescentar esse tópico aqui no desconto, tá? Jamais trabalhe
sem sinal de pelo menos 50%. Hoje em dia eu estou pedindo sinal de 70%. E eu vou te contar por quê. E pode ser o cliente que for, já comprou 10 bolos comigo, todos eles dão um sinal. Na verdade, eu vou te falar, a maioria dos meus clientes antigos já pagam o valor total. Mas, para quem está chegando, é no mínimo 70%. O que aconteceu comigo há pouco tempo atrás, entre milhões de coisas que já aconteceram? Há pouquíssimo tempo atrás, eu recebi uma encomenda com DDD de outro estado. E isso acontece muito aqui comigo, porque a cidade que eu moro, ela é uma cidade meio que de turista, então, assim, o pessoal vem para passar férias e vem comemorar o aniversário aqui na minha cidade. Então, eu recebo muitas encomendas de fora. A pessoa me pagou os 50%, eu fiz o bolo, fiz os docinhos, se eu não me engano, tinham docinhos? Bom, não sei. Ele me pagou 50%. Um exemplo, se o bolo foi R$200, me deu 100. R$100 pagava somente o material, no máximo. Mas se sobrasse ia ser um pouquinho. Quer dizer, o que vinha de lucro seria os outros R$100 que ele ia me pagar quando pegasse o bolo. No dia que o bolo estava pronto e decorado, o cliente eu mandei mensagem. Eu sempre mando a foto do bolo, né? Falando, ó, tá prontinho. Se quiser adiantar o horário, por exemplo, se marca para buscar 11 horas, 10 horas, já tá pronto. Eu mando a foto e falo, olha, se quiser já pode vir buscar, já tá pronto. Quando eu mandei a foto, o cliente falou, me desculpa, mas eu tive que vir para Minas. Eu, oi? Como assim? E o que eu vou fazer com esse bolo agora? Enfim, joguei lá no grupo das minhas amigas confeiteiras, falei, gente, olha, aconteceu isso, isso, isso. Todo mundo, nossa, que loucura. Todo mundo começou a anunciar para vender o bolo para mim, consegui vender o bolo para uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com isso, que não sabia de nada do que tinha acontecido, mudei a decoração, mas se ele tivesse pago pelo menos 70%, eu tenho certeza que ele não deixaria esse bolo aqui. Então, nunca se esqueça de pedir sinal. Aqui funciona assim. Assim que o cliente falou, olha, quero fazer uma encomenda para o dia tal, aí eu já pergunto, qual o sabor da massa de recheio? Já tem o modelo do bolo? De quantas fatias você vai querer? Ah, para que horas? Se é um dia que eu estou desconfiada, que eu desconfio, assim, porque a maior parte das vendas é sábado e domingo, né? Aí, às vezes, é para uma segunda-feira. Aí eu pergunto, olha, dia tal, cai numa segunda-feira, é isso mesmo? Que hora você pode vir buscar? Tal hora. Aí eu já mando lá o meu textinho. Segue seu orçamento. Encomenda para o dia tal, retirada hora tal, sabor tal, tamanho tal, recheio tal, enfim, tudo que a cliente pediu. E já embaixo já vem escrito. Encomendas só vão para a agenda com valor total pago ou 70%. Por que eu não obrigo todo mundo a me dar os 100%? Não obrigo, não trabalho com todo mundo me dando 100%. Porque, como eu falei, tem muita gente que não me conhece aqui. Então, se eu pedir 100%, a pessoa pode pensar que é golpe. Como a gente vê um monte por aí, né? Eu dou sim essa opção de 70% e os 30% 24 horas antes da retirada. Por quê? Gente, falar sobre isso rende assunto. Por que os 30% 24 horas antes da retirada? Normalmente, a pessoa está organizando uma festa. No dia da festa, a cabeça dela está a milhão, ela está fazendo um monte de coisas, e já aconteceu várias vezes das pessoas levarem o bolo e não fazerem o restante do pagamento, e eu ficar desesperada, ligando, procurando, a pessoa só ver no final da festa, esqueci, ou no dia seguinte. Então, eu acabei com isso. Ninguém pega mais o bolo aqui e vai fazer o pagamento depois. É 24 horas antes da retirada. Se você se posicionar assim, você vai me agradecer. Depois eu venho com mais vídeos sobre precificação, sobre posicionamento de cobrança, de pagamento. Tem muito assunto para falar sobre isso, porque são muitos anos na confeitaria, no mínimo 10 trabalhando somente, única e exclusivamente de confeitaria. Então eu tenho muito o que falar para vocês. Não tenho muitas histórias, porque graças a Deus eu sempre me posicionei com firmeza desde o início. Então, assim, não tive muitas histórias de golpes, mas tive, assim, essa situação aí que eu falei para você, né, que aconteceu, mas foi uma coisa bem esporádica. Assim. Comigo aconteceu uma vez, que eu me lembro agora, posso depois puxar na memória para ver se teve mais. Mas eu vejo isso acontecendo o tempo todo com outras pessoas da confeitaria, vejo desabafos aí nas redes sociais do pessoal que isso aconteceu, graças a Deus, comigo foi pouquíssimas vezes. Vamos para o próximo. Top 9.
Não espere que a sua família vá te ajudar. Não espere que ninguém vá para o mercado para você. Não espere que ninguém faça compras para você. Se eles ajudarem, ótimo, mas o sonho é seu, não deles. Se você colocar o seu sonho, a sua motivação de família, você paralisa. Continua, mesmo que só você acredite em você. E acredita que vai dar tudo certo. Mesmo que eles disserem para você que isso não é vida, que isso não é trabalho, que isso não vai dar certo. Gente, eu vivo há mais de 10 anos de confeitaria, única e exclusivamente, a única renda que eu tenho na minha casa. Eu pago aluguel, eu moro com meu filho de 11 anos, graças a Deus, nunca falta nada para faltar nada. Pago meu aluguel em dia, pago minha conta de luz, que não é barata mesmo. Deixa eu ver se eu consigo, porque a conta de luz varia, né, de cidade em cidade, enfim. O valor da conta de luz que eu pago aqui, eu pagaria outro aluguel, para vocês terem ideia. Não o aluguel da minha casa, porque a casa que eu moro ela é bem grande, mas eu conseguiria pagar o aluguel de uma kitnet, vamos dizer assim, só de conta de luz. Fora o que a gente come, o que a gente consome, os passeios que a gente faz, e eu vivo única e exclusivamente de confeitaria. E eu não vou dizer para você que eu me mato de trabalhar. Eu só trabalho com bolos decorados, docinhos. Tem alguns produtos no iFood que são bolos caseiros, tudo congelado. Tocou o iFood, vou lá no micro-ondas, descongelo e tá tudo bom. Quantas e quantas vezes eu deito ali no sofá e descanso as minhas pernas. Cansei, descanso. É isso. Porque senão você pifa. E pro top 10, ninguém me contou, mas eu vou te contar. Louça, minha querida, é igual lixo. Infinita. Infinita. Você lava, você vira, tem mais. Você tá lavando, estão botando mais. Gente, eu trabalho sem ajuda, né? Sem ajudante. Algumas datas específicas, como o Natal, eu sempre chamo alguém para vir me ajudar. Mas, basicamente, trabalho sozinha. Gente, a louça que não acaba mais. Eu penso que eu acabei de lavar, quando eu olho, tem um tabuleiro ali. Quando eu olho, isso vai acontecer. Eu tô aqui conversando com vocês, a pia tá cheia de louça ali. Quando eu acabar aqui de gravar meu vídeo, eu vou lá lavar. Se eu for a louca da limpeza, eu não faço mais nada na minha vida. Então, você tem que entender que louça não vai acabar, né? Você tem que lavar, lógico, manter o padrão de limpeza, tudo certinho. Mas como eu acabei de tirar bolo do forno, desenformei, tive um tempinho, tive essa ideia de fazer esse vídeo, parei tudo lá, vim aqui gravar para vocês. Quando acabar aqui, eu vou lá lavar. Inclusive, eu deixei todo mundo até de molho, né? Porque fica mais fácil para lavar. Então é isso, gente. Louça não tem fim, não adianta chorar. Se você não gosta de lavar louça, não venha trabalhar com confeitaria. Porque confeitaria é 30% bolo e 70% louça. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E me agradeçam aqui nos comentários, porque, como eu falei para vocês, na minha vez, ninguém me contou, mas eu tô aqui para contar para vocês. Né? Confeitaria não é só bolo bonito, é gestão, é mentalidade, é resistência. Se ninguém te contou isso antes, agora você está sabendo. Salva esse vídeo e manda para uma confeiteira que precisa ouvir isso. Beijos, fiquem com Deus, até a próxima.